Salve Maria, São José, que alegria! 17º dia, gente, tá voando, vocês estão percebendo? Agora daqui pra frente é assim, vai ficar assim, cada hora mais correndo, mas é bom, né? Ei Marli, bom dia, boa tarde, salve Maria, São José, tudo bem? Então vamos começar o 17º dia, como é que vocês passaram o dia de ontem? A meditação de ontem, ela dói, né? Ela dói bastante, faz a gente refletir sobre ela depois, né? Depois que passa, a gente continua. E os embates aumentam, vocês perceberam? Não sei se vocês estão sentindo isso, é interessante se vocês puderem depois compartilhar com a gente, sabe? E falando da dificuldade que está passando, não é diferente para mim. Cada grupo que a gente passa é uma luta, é uma batalha também. Mas tudo isso faz parte do projeto. E se nós estamos alinhados com a Virgem Maria, com a proposta de não desistir, né? Perseverar até o fim, nossa vida, ela passa pela dificuldade, mas ela, ao mesmo tempo, ela caminha junto com a graça, né? Então, do mesmo jeito que vem a dificuldade, que vem os embates, vem as batalhas, vem também uma graça extraordinária que nos impulsiona a buscar as coisas do alto, a ficarmos com a força que não é normal da gente, né? Isso é a mão da Virgem Maria, isso é a mão da Mãe. E agora nós vamos falar nesse 17º dia sobre a nossa impossibilidade na vida sobrenatural. Ou seja, não dá para a gente viver achando que nós conseguimos sozinhos. Não, nós somos nada, mas somos um nada que, com a presença de Deus, com a graça dele, nós conseguimos tudo. Não é lindo isso? E é assim que a gente deve continuar, firme nesse projeto. Vamos então invocar a Santíssima Trindade, clamar ao Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O conhecimento necessário de nós mesmos nos deve levar a considerar mais especialmente quão indigentes somos na ordem sobrenatural. Nossa elevação pela graça é inteiramente gratuita. Aqui, nada, absolutamente podemos, sem a graça que previne e que acompanha as nossas ações. Impossível a perseverança sem graças especiais. Nossa indigência absoluta comensura-se, porém, com a efusão larguíssima da bondade divina, mercê da mediação da Virgem Maria. 1. Maria repete-nos as palavras de Jesus, apontando no seu Filho divino: sem mim nada podeis fazer. 2. Divina Jardineira, como as plantas enfesadas e raquíticas, enxertai-nos na vida pujante da graça de Jesus Cristo. Primeiro ponto: nossa elevação pela graça é inteiramente gratuita. Se na ordem natural pode o homem fazer alguma coisa, algum bem, alguns atos de virtude morais, na ordem sobrenatural sua incapacidade é total e absoluta. Sobrenatural é o que ultrapassa pura e simplesmente a ordem criada, de tal sorte que para essa elevação não temos direito nem disposição alguma, senão somente uma capacidade obediencial, o que quer dizer a possibilidade de sermos elevados acima de nossa natureza pela onipotência de Deus. Essa elevação não é apenas a natureza tão alta dos anjos, mas a própria essência de Deus, de que participamos realmente na medida dos limites do nosso ser finito. A graça habitual assim nos elevou, de maneira estável, mas temos ainda a necessidade das graças atuais para agir sobrenaturalmente. Nem o santo nome de Jesus podemos pronunciar meritoriamente sem o Espírito Santo, isto é, sem o auxílio atual da graça. Eu gosto demais dessa frase. Eu falo que sempre a gente deve lembrar disso. Nem dizer o santo nome de Jesus Cristo nós podemos sem que o Espírito Santo nos dê a graça, condições para isso. Olha o poder disso, gente. É que a gente vive meio que achando que a gente pode tudo, que a gente faz tudo, que a gente quer tudo, e não é. Eu fico imaginando Deus olhando pra gente, igual a gente olha para as crianças de 2 anos, 3 anos, querendo fazer tudo.
Ele deve olhar pra gente e falar, gente, olha lá, tá achando que pode. Mas com todas essas graças, são inteiramente gratuitas, não devidas à nossa natureza, providas tão só da livre vontade de Deus, como é total a nossa incapacidade na ordem sobrenatural. Segundo ponto, necessidade da graça que antecede e acompanha as nossas ações. O mais bem conformado olhar, diz Santo Agostinho, nada pode ver sem o auxílio da luz. O homem, ainda o mais santo, nada pode fazer na ordem sobrenatural sem o socorro divino da eterna luz da graça. Graça antecedente. Primeiro, é Deus quem move a nossa alma ao ato da virtude. Que lindo, né? Nós o queremos também. Deus respeita a nossa livre eleição. Eu quero, mas Deus quer comigo, e mais do que eu. Minha cooperação aceita o impulso divino e o torna eficaz. Mas a parte misteriosa que teve o mesmo Deus na minha própria livre eleição, eu acho que foi a minha eleição, né? Então vem a vontade de Deus e eu escolho Deus. Mas até que ponto essa minha escolha não teve a intervenção divina? Eu acho que nem isso nós temos, gente. Pelo menos eu posso dizer por mim. Eu não quis nenhuma das mortificações que eu faço. Eu não quis nenhuma das penitências que eu faço. Não fui eu. Foi Ele. Ele sabia do meu vício, da minha necessidade. Ele sabia que eu estava colocando certas coisas à frente dele. Entendeu? Ai, Jesus. Com graça concomitante depois. Movida pela graça minha. Graça concomitante depois. Então, graça antecedente primeiro, graça concomitante depois. Movida pela graça, minha alma não poderá continuar um ato sobrenatural sem a mesma graça se a mesma graça se retira. Fala Fabi, fala Cláudia, boa tarde, salve Maria. Nada sem mim, disse Jesus, vós podeis fazer. Nada. Nem a continuação de uma ação começada pela graça. Porque é Deus quem em mim começou o livre querer, e Ele é ainda quem o leva até o fim. É Deus quem opera em mim o querer e o agir. Filipenses 2, versículo 13. A que ponto somos dependentes de Deus? Em tudo quanto anelamos fazer para o céu. A que ponto somos dependentes de Deus em tudo quanto anelamos fazer para o céu? Às vezes a gente acha que é a gente. Não é. É Ele. É Ele que nos move. E por isso, eu fico pensando assim, tá bom, então se é Deus que faz tudo, por que Ele não faz tudo em todo mundo? Porque Ele sabe quando nós abrimos mão de nós mesmos por Ele. Ele sabe quando nós, na nossa miséria, na nossa vontade, lutamos contra ela mesma e buscamos nele. É uma batalha, é um combate contra nós mesmos. Só que isso não pode ser algo penoso. É algo custoso, mas não é penoso, porque ele nos traz paz. O que é penoso é justamente a nossa dependência das coisas do mundo. Dói a necessidade das coisas, dói a necessidade do ter, dói a necessidade do mostrar, dói quando a gente não pode, né? Terceiro ponto, necessidade de graça especial para perseverança. Não posso pretender ao menos a perseverança no bem sobrenatural sem mais auxílio da graça de Deus? Não. Assim como diz o Concílio de Trento, seja anátema quem disser que, uma vez justificados, podemos perseverar na justiça recebida sem especial socorro de Deus. Como essa afirmação de nossa fé nos atira humilhados aos pés de Deus. Não se trata de progredir, subir mais, apenas de ficar no estado de justiça que recebemos. Não, por nós não o poderemos. Nem basta a graça ordinária, é preciso auxílio especial. Graça especial que Jesus Cristo quer dar-me, mas que espera que eu lhe peça, com humildade e confiança.
graça especial, que será para mim de inestimável preço, sobretudo quando se trata de perseverança final, que absolutamente não posso merecer por justiça. E agora buscarei libertar-me do meu orgulho, de minha suficiência presunçosa, tola e soberba. Nada posso, gravarei fundo em minha mente a força terrível desta palavra. Nada. Nada posso sem Deus. Mas Deus resiste aos soberbos e concede sua graça preciosa somente aos humildes de coração. E a humildade, ela vai caminhando junto com a humilhação, tá bom? Então, se o bicho estiver pegando para a humilhação, e que deve estar, porque é assim que acontece, se você estiver sendo humilhado, humilhada, lembre-se, obrigada, Senhor. Obrigada, e eu agradeço de coração por todas as vezes que o Senhor me permite ser humilhado pela vossa divina providência, né? Nós estamos aqui, gente, com o objetivo de baixar nossa crista. Fala, Adriana, tá boa? Abaixar nossa crista, nossa presunção, nossa soberba, ao ponto de se colocar como um nada. Só que um nada que mereceu um Deus crucificado para se salvar, né? Então a gente é muito para Deus. Só que se nós estivermos aqui se achando, a gente distancia da graça de Deus e de tudo mais que Ele está preparando para nós. Se nós, ao contrário, nos colocamos naquele nível de criatura, de nada, e que precisa de tudo para Deus, a gente consegue receber de Deus essa perseverança final. E mais do que isso, pensa bem, quando a gente nasce, bebê recém-nascido, a gente consegue fazer alguma coisa por nós? Não. Tudo depende do outro, né? Do pai, da mãe, do avô, da avó, de quem estiver ali cuidando de nós. Então quer dizer que só como se alguém me der comida, só troco de fralda se alguém me trocar, só troco de roupa se alguém me trocar, só tomo banho se alguém me... Não é isso? Beleza. A gente vai crescendo, a gente vai começando a achar que a gente é dono do pedaço. E aí, quando a gente chega na fase da adolescência, que é a que mais a gente leva, o que a gente faz? A gente começa a questionar os pais, né? Por quê? Ah, mas por quê? Ah, mas, né? Você não sabe de nada. Nossa, mas está tudo errado, não é assim? Vou fazer, mas não quero, sabe? Aí você começa a ficar rebelde. Aí você chega depois de um tempo no estágio de pais, né? Você se torna pai, você se torna mãe. E aí você vai compreender muito daquilo que você criticou seus pais. Esse processo de maturidade, ele é necessário, né? Mas Jesus disse para nós, quando a gente estava tentando retirar as crianças de perto dele, que se nós não fôssemos como um destes, nós não entraríamos no reino de Deus. E aí dá para a gente fazer uma analogia com essa meditação de hoje. Como que eu posso ser criança? E como que eu quero? Que nível de criança eu quero ser com Deus, né? Eu quero ser recém-nascida. Eu quero ser recém-nascida nas mãos de Deus. Eu quero estar o tempo todo à mercê do que Ele e Virgem Maria fizer comigo. Porque senão eu posso correr o risco da malícia que já vem logo na eternidade. A criança, ela é aquilo que está sendo vivido, ela não fica preocupada com o futuro. Ela não fica pegada ao passado, ela vive o presente, né? E então um recém-nascido, mais ainda, ele não sabe nem o que está rolando no dia. É só naquele momento, sentir fome eu choro, sentir sede eu choro, sentir vontade de fazer cocô eu faço, está tudo certo, né? Então a gente precisa se colocar nessa condição com o pai e com a mãe celeste, né? Encontrando-nos bebês em suas mãos, Pai. Faça o que tu quiseres, me leve para onde tu quiseres, me coloque aonde tu quiseres, me mantenha onde tu quiseres, me retire a hora que o Senhor quiser. Nada eu me apego, eu uso tudo como se nada eu precisasse. Eu preciso como se nada eu usasse. E assim a gente vai levando o dia. O mais legal de tudo isso é que você começa a ter aquela mesma paz de quando você, criança, vê os pais, né? Então, o que um bebê faz quando ele vê o pai e a mãe, aquele rosto
que traz segurança e paz. Ele fica feliz, ele fica calmo. Então, quando tiver tudo agitado, lembre-se de olhar e buscar seu pai e sua mãe. Seja através da oração, seja através do texto que você usa, que você deixa assim, ó, que você fala assim: Senhor, vem cá. Ai, que bom. Te encontrei. Um simples desejo, um simples olhar para o céu é uma oração gigante para Deus. Entendeu? Não deixem de usar jaculatórias, coisas que possam ser úteis para que você se fortaleça na tranquilidade de saber que você está na presença do seu pai e da sua mãe. Você nunca estará sozinho. Vamos ao coloque? Virgem cheia de graça, cuja união com a fonte da graça, Jesus, vos foi penhor inefável de confirmação na amizade divina e na altíssima elevação vossa aos confins da divindade. Em vós saúdo, entretanto, a humílima dentre todas as criaturas, como vos ocultaste sempre de todos os olhares dos vossos próprios, a fim de permanecerdes escondida a todos e conhecida somente de Deus. Dai-me que participe de vossa humildade e amor ao escondimento, para que, despido de minha soberba, veja também Deus, que se inclina amorosamente para mim e a me elevar à graça, à perfeição e à santidade. Porque as riquezas divinas somente descerão ao meu coração quando eu não for mais ladrão da glória de Deus e tudo souber atribuir exclusivamente ao Pai Celeste. Não ser ladrão da glória de Deus e atribuir tudo à graça, né? A ação dele em minha vida. Ramalhete. A profunda humildade é condição necessária para as grandes realidades da graça de Deus, porque olhou para a humildade de sua serva, fez em mim grandes coisas. Lucas 1:48. E assim a gente vai caminhando, né, Lê? A gente vai se encontrando nesse projeto. E a mais importante das coisas é exatamente colocar nele todas as coisas que acontecem em nós. Até a humilhação, até um pneu furado, até esquecer alguma coisa e ter que voltar atrasada para buscar. Glória a Deus. É o Senhor que preparou tudo isso, né, Pai? Todo mundo vai achar que sou eu que sou esquecida, mas vou achar isso nada. É o Senhor que preparou esses segundinhos para nada de mal acontecer para mim lá na frente. Atribua. Claro que você vai procurar sempre fazer a sua parte com capricho, não é mesmo? Mas atribua tudo a Deus, tá bom? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino do céu será como um homem que, ao se ausentar para longe, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. Vou ler de novo. Deu a um 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E logo partiu. O que recebera 5 talentos, saiu e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, saindo, cavou a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e os chamou às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui tem outros 5 a mais que lucrei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a gerência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, eis aqui outros 2 que lucrei com eles. Seu amo lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a gerência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor,
Sei que és um homem de dura condição. Ceifas onde não semeastes e ajunta o que não espalhastes. E por temor fui e escondi o seu talento na terra. Eis aqui está o que é teu. E respondendo o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeio e que recolho onde não tenho plantado? Devias, portanto, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e não na minha volta teria recebido certamente com juros o que era meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que já tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem tirar-se-lhe-á até o que pertence, até o que parece possuir. E ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma observação. O que tinha 5, 2 e 1 foi dado conforme a sua capacidade. Por isso que às vezes a gente não pode ficar assim, nossa, mas aquela dali tem isso, tem aquilo, aquele dali tem aquilo outro, aquele ali faz isso, faz aquilo, eu não sou ninguém. Não, você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar com quantos talentos, quantos dons Deus deu para cada um. Porque para cada um que Deus deu, será cobrado na mesma proporção. Então, quem deu 5 vai ter que trazer 10, quem deu 2 vai ter que trazer 4. E aí é que está o X da questão. Se nós estamos aqui com os nossos talentos, nós devemos trabalhar e fazer com que ele frutifique, para que lá as minhas boas obras sejam penhor, né? Entregues nas mãos de Maria. Então aí é que valoriza. Mas se nós colocamos os nossos talentos escondidinhos, eu não vou falar nada, porque senão o pessoal vai achar que eu estou querendo aparecer. Eu não vou me inscrever lá na pastoral, porque senão o pessoal vai achar que eu estou querendo tomar conta das coisas. Eu não vou aceitar o cargo de coordenação, porque imagina, eu, humilde, serva do Senhor, jamais, não posso. Oi, deixa eu te contar. A igreja, ela é igual ao corpo, não é à toa que é chamado corpo místico. Como que é o nosso corpo? Ele tem um monte de órgãos, um monte de células, cada uma tem a sua função. E se uma célula para de trabalhar, sabe o que acontece? Ela se torna um câncer. E ela vai contaminando todos à sua volta, todas as outras células à sua volta. E ela é capaz de destruir um órgão inteiro. E leva até a morte. Será mesmo que a gente tem que ficar gozando da nossa vida para viver somente o que é agradável? Em momento nenhum se colocando a serviço de Deus? Para que os outros que estão necessitando conhecer Deus possam, através de nós e da nossa vida, ser, agraciado. Nós precisamos ter responsabilidade, viu, gente? Então, esse evangelho nos diz muito. Por quê? Porque aquele que recebeu 5 e trouxe 10, Deus falou do mesmo jeito que ele falou porque tinha 2 e trouxe mais 2. Servo bom e fiel, porque fizestes com pouco, te darei grandes coisas. Entra no gozo do seu Senhor. Então quer dizer que para Deus não faz diferença se eu tenho 5, estou trazendo 10, e o outro tem 2 e está trazendo 2. Ele quer que você possa e seja cobrado naquilo que lhe foi dado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o que ele não quer é essa preguiça. Preguiça de querer falar, quer saber, eu não vou fazer nada não. Deixa, só vou no domingo mesmo, entra calado e sai, muda. Você acredita que eu já escutei isso? Mas olha, para mim é melhor eu não participar de nada. Eu entro no mundo e saio calada. Não quero nem que ninguém me veja. Só que aí, qual é o seu papel? Aquilo tudo que você está recebendo numa missa, teve uma série de pessoas que se dedicaram a participar para que você recebesse o sacramento, sabia? E essas pessoas também têm vida, têm família. Essas pessoas também precisam descansar. Mas elas escolheram servir a Deus. E isso não lhe será tirado. Amém? Imitação de Cristo, a profundeza do nosso nada.
E o fiel fala: vossos juízos, Senhor, aterram-me como um espantoso trovão, estremecendo todos os meus ossos, penetrados de temor e de tremor, e fico espavorido, sem tino nem acordo. Assim, atônito considero que os meus céus não são puros aos vossos olhos. Jó 15, versículo 15. Se até os anjos achastes maldade, e os castigaste sem misericórdia, o que será de mim, sendo o que sou? Jó 4, versículo 18. Caíram do céu as estrelas, e eu, que sou pó, que devo esperar? Apocalipse 6, versículo 13. Precipitaram-se em profunda miséria homens cujas obras pareciam dignas de louvor, e aos que comiam o pão dos anjos vi deleitar-se com um manjar de animais imundos. Nossa, vou ler de novo. Precipitaram-se em profunda miséria homens cuja obra pareciam dignas de louvor, e aos que comiam o pão dos anjos vi deleitar-se com um manjar de animais imundos. Não há, pois, santidade, Senhor, que durar possa, se a vossa mão soberana não a sustenta. Nenhuma sabedoria será discreta se a vossa luz a não governa. Não há fortaleza que ajude se por vós não for sustentada. Nenhuma castidade está segura se vós a não defenderdes. Enfim, nenhuma cautela pode salvar a nossa alma se nos falta vossa santa vigilância. Que lindo! Que lindo! Estão percebendo que nenhuma das virtudes do Espírito Santo, nenhum dos seus dons, dos seus frutos podem em nós permanecer se Deus assim não desejar? Deixados a nós mesmos, para logo nos afundarmos e perecemos. Visitados, porém, por vós, levantamo-nos animosos e vivemos. Inconstantes somos, mas vós nos dais firmeza. Fazemo-nos tíbios, mas vós nos afervorais. Oh, que baixos sentimentos não devo ter de mim mesmo, e em quão pouco devo estimar o pouco bem que em mim pode haver. Ó Senhor, quão profundamente me devo abismar à vista de vossos juízos, onde acho que outra coisa não sou senão nada e menos que nada. Ó peso imenso que me oprimes, ó mar sem fundo, nem margens, onde nada acho em mim, senão nada em tudo. Onde se ocultará, pois, em mim esta raiz de vaidade, esta confiança presunçosa no pouco bem que obro? Toda esta vaidade se abisma na profundeza de vossos juízos sobre mim, que é o homem em vossa presença. Pode, porventura, levantar-se o barro contra quem o formou? Isaías 29, versículo 16. Como poderá enfatuar-se com louvores vãos aquele cujo coração verdadeiramente sujeito a Deus? O mundo inteiro é incapaz de exoberbecer aquele a quem a verdade traz sujeito a seu império. Nem se deixará nunca deslumbrar pelos aplausos dos homens aquele que em Deus pôs toda a sua esperança. Porque os louvores nada valem, desaparecerão com o som de suas palavras. Porém, a verdade do Senhor permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Que lindo. Quanto mais a gente se sente um nada, mais a gente potencializa a vontade de Deus em nós. E aí a gente não recebe mais nenhum tipo de aplauso, porque não somos dignos. É Ele que faz tudo por mim. Que lindo, né? Isso não é soberba. É que o encardido quer que a gente não pense em Deus dessa forma. Ele quer que a gente se ache. Porque é assim que ele falou para Eva, né? Come, vai lá, desobedece, que assim você vai ser Deus. Você vai poder ser como Ele. Como que um barro pode, né, se revoltar contra aquele que o produz? Como que a gente... Se vocês veem que a Via Láctea, né? Então toda essa nossa estrutura de planetas é nada,
O Sol, que é para nós tão grandioso, é nada quando vai se observando todas as demais estrelas e galáxias. Aí a gente vai vendo, nossa, que nada que nós somos. Jesus, quando eu vejo que o Sol se torna pititico perto das outras estrelas, o Sol? Se o Sol se torna pititico, imagina eu. E assim que é bom, porque aí a gente se torna dependente de Deus em tudo. Não tem uma célula minha que vai falar sobre mim. E quando o bicho estiver pegando, ajoelha e clama o Espírito Santo. Fala, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. E fala quantas vezes for necessário, até você sentir a presença dele. Você fala mesmo, fala, não vou parar enquanto eu não sentir sua presença. Porque o bicho está pegando aqui hoje, eu estou precisando do Senhor. Leitura de Montfort. Comparação entre Maria e nós. Ave Maria, cheia de graça. A Santíssima Virgem estava e estará sempre cheia da graça santificante. Vou falar de novo. A Santíssima Virgem estava e está e estará sempre cheia da graça santificante, mais do que todos os anjos e santos, e plena de todas as graças atuais, pois que seu entendimento sempre se iluminava com a divina luz e a vontade era movida sempre a virtudes heróicas. E eu estive cheio de pecados e pleno sempre das chagas hediondas que eles em mim deixaram, cheio de afetos desordenados, de trevas no entendimento, de entorpecimento da vontade, talvez exposto a novas e maiores quedas, tanto mais próximo delas quanto mais afastado me faz crer minha soberba. O Senhor é convosco. Esteve o Senhor com sua mãe, mais do que com nenhuma criatura, já presente em suas puríssimas entranhas, já unido à sua alma à mercê de uma contemplação altíssima de Nossa Senhora, ao que parece, nem no sono interrompia. E eu, quando me afastei de Deus, com meus pecados, como me expus a ficar eternamente dele separado, e ainda agora, com escassamente desfruto de sua divina presença, embora, segundo espero, por sua imensa bondade, esteja agora presente em mim este divino sol. Todavia, as nuvens de dentro de mim levantam minhas paixões, não me permitiam ver. Bendita sois entre as mulheres. De quantos dons de Deus, de quantas bênçãos está plena a Santíssima Virgem, e como soube delas aproveitar-se. E eu, quão pobre ando de bens sobrenaturais, e quão mal sei aproveitar os que possuo. Desventurado entre os homens, como ela foi bendita entre as mulheres, talvez os mais desventurados e pecadores saíram melhores do que eu, se recebessem os dons que me couberam, embora não tenha o Senhor me concedido quantos eles desejaram, porque se vê tão mal correspondido. Que seria deste servo inútil, que enterra seu pequenino talento, se lhe não valesse a intercessão de Maria? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que ditoso fruto nos deu a Virgem Maria, fruto de salvação e de vida para todo o mundo. E eu, que pouco fruto hei obtido, para a glória divina e para o bem de meus irmãos, que estéreis são meus trabalhos, por falta de alento sobrenatural que os vivifique. Visto, pois, que a comparação com a formosura e riqueza de Nossa Senhora faz ressaltar mais e mais minha miséria e desnudez sobrenatural. Quando quero arrojar-me a seus pés, rogando-lhe que tenha piedade de mim, que rogue por mim, pobre pecador, para que sinta interno conhecimento de meus pecados, grande horror deles, para que o íntimo sentimento de minhas desordens me faça emendar e levantar-me com decisão. Não permitais, Senhora, que um vosso servo escureça a honra de vossa casa com tais pecados e vícios, mas, pela vossa alvura imaculada, pelo horror que nutris pelo pecado, pela compaixão maternal com que buscais o pecador, intercedei junto ao vosso divino Filho, fazei que ele interceda junto ao Pai, a fim de que me possa apresentar com a pureza que me fará digno e escravo de vosso amor. Amém. Amém, que assim seja. Que forte, né, gente? É muito intenso essas meditações. E é muito lindo ver que nós estamos aqui,
perseverando. Façamos nós essa saudação à Nossa Senhora, não só neste momento, mas sempre que nós lembrarmos. Durante o nosso dia, sempre que possível, eleve seu olhar para a Virgem Maria, clame por ela e agradeça, porque ela quer fazer tudo isso na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor e que indiretamente também serão consagrados a ela. Ela tem esse cuidado, sabe? Às vezes ela usa um para atrair outros tantos. E é assim que a gente deve viver plenamente o desejo de nos salvar e de salvar os outros irmãos que, como nós, estavam perdidos. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Querida Mãe Santíssima, olhai pelos seus filhos prediletos, os padres, todos os padres do mundo inteiro, todos os seminaristas e os seminários também do mundo inteiro. Olhai pelos diáconos, pelos bispos, pela santificação do clero e pelas orações do Santo Padre, o Papa Leão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Não gosto de ficar sem essa frase, porque ela é para mim meu grande pedido a Deus, né? Um beijo grande no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E vamos junto. 18º dia amanhã, hein? Se preparem.